Fala, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. É um prazer ter você aqui com a gente. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Diego Braga e estou aqui nessa jornada com você, trazendo muito conteúdo relevante, super importante sobre declaração de imposto de renda, para que você entenda todos os processos, particularidades e vire um verdadeiro craque em declaração. Antes da gente começar aqui o nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe o seu like, porque hoje a gente vai falar sobre quem é obrigado a entregar a declaração de imposto de renda em 2023. A Receita Federal liberou aí as regras para esse ano, então a gente vai conferir na íntegra tudo o que a gente tem de novidade em relação a isso, quem de fato precisa entregar a declaração e quem não precisa, certo? E se você quiser aprender mais sobre imposto de renda também, eu quero te convidar a conhecer a comunidade de IRPF 2023. É o meu curso prático de imposto de renda, onde você vai ter todo o meu acompanhamento, suporte para aprender a fazer todo tipo de declaração, da mais básica até a mais avançada. Investimento, atividade rural, criptoativo, lançamento de bem financiado, tudo que você precisa para se tornar um expert em declaração e aprender a faturar de verdade com declaração, beleza? Mas bora lá para o nosso vídeo sem mais enrolação. Quem de fato precisa entregar a declaração de imposto de renda em 2023? Então bora lá conferir. Primeiro caso aqui é quem recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a R$ 28.559,70. O que é um rendimento tributável? Posso citar aqui de exemplo um rendimento de uma pessoa que é CLT, a pessoa que trabalha de carteira assinada, que recebe rendimento ali de determinada empresa, a pessoa que é profissional autônomo também, que recebe rendimento de outra pessoa física também tem essa renda tributável, pode ser considerado uma renda tributável também. Então, toda a renda que a pessoa possui, decorrente da sua atividade profissional, seja via contrato seletista, seja de forma autônoma, de forma liberal aí para quem atua na pessoa física, sem ter vínculo empregatício com ninguém. Então, essa pessoa, se ela tiver rendimento tributável mais de R$ 28.559,70 no ano anterior, no caso, se ela teve esse rendimento lá em 2022, ela vai precisar entregar a declaração de imposto de renda também. Então, esse aí é o nosso primeiro item de obrigatoriedade. Qual que é o segundo requisito? Quem recebeu rendimentos isentos e não tributáveis, cuja soma foi superior a R$ 40.000. Se o seu cliente lá em 2022 até 31 de dezembro de 2022 recebeu rendimentos isentos e não tributáveis de valor igual ou superior a R$ 40.000, você é obrigado a realizar a entrega da declaração de imposto de renda. E o que é um rendimento isento? O que a gente pode citar aqui? Uma herança, uma doação que você tenha recebido, um rendimento de uma aplicação financeira, por exemplo. Então, a herança não incide imposto de renda, uma doação não incide imposto de renda. Mas lembrando que pode incidir o ITCMD, que é um imposto estadual, dependendo do estado aí, vai variar de alíquota para alíquota também. Então você vai ter que verificar com o estado em relação ao recolhimento do ITCMD, ITD em alguns casos, algumas pessoas também chamam assim. Mas se a pessoa recebeu rendimento isento acima de R$ 40.000 no ano anterior, tem que entregar a declaração de imposto de renda agora em 2023 também. Qual que é o nosso próximo caso? Quem obteve ganho de capital na alienação de bens sujeito à incidência de imposto. O que é isso daqui? Ó, eu tenho um determinado bem e eu vendi esse bem. Esse bem teve incidência de um ganho de capital tributável, de um ganho tributável. O que é o ganho de capital? Basicamente é assim, digamos que eu tenha comprado um veículo pelo valor de R$ 60.000, exemplo, com essa valorização da tabela FIP, eu vendi um veículo pelo valor superior a que eu paguei de compra ali. Então, comprei por 60 e eu vendi hoje por 80. Eu tive um ganho de 20.000 nessa operação. Esse ganho, esse lucro que eu tive na operação, meu valor de venda foi bem superior ao meu valor de compra. Então, esse lucro ele pode ser tributado. Então, se for tributado, se a pessoa teve um ganho de capital tributado, ela tem que entregar a declaração de imposto de renda também. Então, é na alienação de bens
ou direitos, algo que seja aí sujeito à incidência de imposto, certo? Qual que é o próximo caso? É relativamente à atividade rural, quem obteve receita bruta superior a 142.798,50 ou quem pretende compensar prejuízos de anos calendários anteriores para anos posteriores. O que isso daqui quer dizer? Eu sou o produtor rural, eu faturei, é o rendimento bruto que o produtor rural teve de receita decorrente da atividade profissional dele. Ah, eu vendo café, então eu tive 100 mil de faturamento de receita com a venda de café. Preciso entregar a declaração de imposto de renda apenas por isso? Apenas por isso não. Mas se eu faturei 500 mil vendendo café, eu sou obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, tenho que fazer também a escrituração do livro caixa do produtor rural, que é uma obrigação acessória também que o produtor deve fazer, além de que, se a pessoa tem prejuízo a ser compensado de anos anteriores e ela quer continuar compensando esse prejuízo, tem esse saldo de prejuízo a compensar, e ela quer compensar para anos posteriores, ela precisa também entregar a declaração para se beneficiar disso daí lá no futuro. Porque no rural, como é que funciona basicamente? Ano passado eu tive prejuízo na minha safra, exemplo, fechei o ano com prejuízo. Esse ano eu vou obter lucro. Então, se eu tive um lucro de R$ 1 milhão e esse lucro vai ser tributado lá no imposto de renda, se eu tiver um prejuízo, eu posso compensar esse prejuízo de anos anteriores nesse lucro que eu tive agora. Então, eu tenho esse benefício também. Então, tem essas situações aí de obrigação para atividade rural que determina se a pessoa vai precisar ou entregar a declaração de imposto de renda ou não, que é em relação ao faturamento ou se ela quer compensar ou não compensar os prejuízos também. Quem tem posse de bens e direitos de valor superior a R$ 300 mil durante o ano calendário anterior, o que é isso daqui? Em 31 de dezembro de 2022, você tinha o conjunto de bens e direitos superior a 300 mil. O que é o conjunto de bens? Se você somar tudo que você comprou pelo valor de custo ali, veículos, imóveis, os seus saldos em conta em 31/12, seus saldos em aplicações financeiras, os seus consórcios não contemplados, terrenos que você possua, se você somar todo o seu patrimônio, o conjunto deles é superior a R$ 300 mil, sim, sim, você tem a obrigação de entregar a declaração de imposto de renda também. Quem era não residente passou a condição de residente no Brasil ano passado. Quem optou pela isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis. Esse outro tópico aqui é basicamente o seguinte: eu vendi um bem, vendi um imóvel e eu optei pela isenção do ganho de capital. O ganho de capital, ele é um programa auxiliar da Receita Federal onde você apura se você teve ganho na venda de bens, se esse ganho vai ser tributado ou não. Tem uma tabela progressiva também, quanto maior o ganho, mais a pessoa vai pagar de imposto. Só que tem algumas particularidades que garantem a sua isenção. Em alguns casos, você consegue a isenção na venda de imóvel se você usar o recurso, o valor que você obteve da venda daquele imóvel dentro do prazo aí de 180 dias, de 6 meses, na aquisição de um outro bem, de um outro imóvel. Então você pode usar desse benefício para que você não seja tributado no imposto, desde que você compre um outro imóvel de valor igual ou superior. Se você optou por esse quesito para ter essa economia tributária, fez essa opção de isenção, você tem a obrigação de entregar a declaração de imposto de renda também. E por último aqui, que foi a mudança de regra que a gente teve nesse ano de 2023, que é a novidade que a gente tem quem realizou operações de alienação, alienação é venda, em bolsa de valores, de mercadorias de futuros e assemelhadas, cuja soma foi superior a 40 mil, ou com apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência de imposto. Então, o que isso aqui quer dizer basicamente? Ó? Se eu operei em bolsa lá em 2022 e se eu não tive venda de ativos em bolsa, ações, fundos imobiliários durante o ano passado de valor superior a R$ 40 mil, eu não tenho que entregar imposto de renda apenas por isso. Então, se eu tiver só comprado, eu não tenho obrigação mais de entregar o imposto de renda só por ter comprado a ação, como era antigamente nos anos anteriores.
Então vamos lá. Comprei ações e fundos imobiliários. Vendi ano passado, só que a venda não foi superior a 40 mil reais. Tenho que entregar a declaração? Não. Só que olha só o que diz aqui embaixo. Se você teve apuração de ganho líquido sujeita à incidência de imposto, aí você tem que entregar a declaração de imposto de renda. Então, o que você tem que analisar? Diferentemente de como era nos anos anteriores, como é que era no ano anterior? Operei em bolsa, independentemente do valor, tenho que entregar a declaração de imposto de renda, mesmo que eu tenha comprado uma única ação. Essa regra acabou, não é mais assim. Se eu tivesse só comprado, isso não me obriga mais a entregar a declaração de imposto de renda agora em 2023. Agora, como é que funciona? Só recapitulando. Comprei ações, fundos imobiliários, mas no ano passado eu não vendi mais de 40 mil em ativos em bolsa. Então, eu não tenho obrigação de entregar o imposto de renda. Se eu vendi mais de 40 mil, obrigatoriamente eu já tenho que entregar. Outra situação, eu tive algum ganho na venda desses ativos em bolsa que foi tributado. Se a pessoa teve um ganho tributado, ela vai ter que obrigatoriamente sim que entregar a declaração. Quando é que a pessoa tem ganho tributado quando ela vende os ativos em bolsa? Normalmente nas operações de day trade e na venda de fundos imobiliários, que não tem nenhum limite de isenção, e qualquer que seja o valor de lucro que a pessoa tiver, R$ 20, R$ 50, R$ 100, qualquer valor de lucro que ele tem na operação de day trade ali, ou com fundos imobiliários, a pessoa já é tributada e já tem que pagar imposto em cima desse lucro, pelo mínimo que seja. Então vamos lá, para swing trade a gente sabe que a pessoa tem isenção de até 20 mil por mês, então ela pode se utilizar desse benefício para quem opera e faz operações comuns, swing trade, para que ela se beneficie dessa isenção dos 40 mil dentro do ano, para que ela não venha a ser obrigada a entregar a declaração de imposto de renda, se ela não quiser também, não que ela não precise vender, porque justamente ela tem um benefício de 20 mil por mês, ela pode fazer um planejamento tributário ou perdão para vender dentro disso, para não pagar imposto dentro disso, mas operou ali day trade, vendeu um fundo imobiliário, teve um lucro tributado, vai ter que entregar a declaração de imposto de renda, certo? Então, basicamente, essas são as regras de obrigatoriedade. Quando a gente para aqui para analisar, Diego, para entregar a declaração de imposto de renda, eu realmente preciso cumprir todos esses requisitos? Não, você não precisa cumprir todos esses requisitos, não. Se você se enquadrar em apenas um desses critérios, apenas um já é o suficiente para que você entregue a declaração de imposto de renda. Qual que é o critério mais comum? Renda tributável acima de R$ 28.559,70. É a pessoa que é CLT, a pessoa que é autônoma, que recebe mais que isso durante o ano e que precisa entregar a declaração. Mas é isso aí, pessoal. Esses são os critérios de obrigatoriedade de RPF para o ano de 2023. Qualquer dúvida é só deixar aqui embaixo e de novo. Se você quiser conhecer a comunidade de RPF, estudar com a gente, você vai ser muito bem-vindo. Vou deixar o link aqui no card também. Vou deixar o link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. E se você precisa de ajuda com a sua declaração de imposto de renda, é só chamar a gente que a gente também presta esse serviço. A gente pode te orientar, fazer a sua declaração e te ajudar com isso daí. Beleza? Até o próximo vídeo. Um forte abraço e valeu!